Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Rafael e se você curte história de traição, relatos de separação, histórias de confissões, você está no canal certo. Aproveite, se você ainda não for inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e curte esse vídeo aqui, pessoal, porque me ajuda muito. E no relato de hoje a gente vai ouvir a história aqui da Janaína, que é casada com um homem que é policial militar, o Luiz, e ela vai relatar aqui que ela traiu o marido dela com um rapaz, né, um rapaz famoso novinho, né, e o marido descobriu tudo. Então um relato bem intenso, né, dessa traição, dessa descoberta e até um pouco perigoso, né. Mas então vamos lá, pessoal, aproveita, me diz aqui nos comentários a cidade que você está assistindo ao meu vídeo para que a gente possa interagir, e no final do relato deixe um comentário me dizendo o que você achou dessa história, tá? Então, sem mais enrolações, vamos lá à leitura de mais um relato. Sabe, eu nunca imaginei que minha vida daria um nó desses. Eu, Janaína, 37 anos, casada com um policial de 50, o Luiz, e metida numa enrascada que até hoje me faz tremer só de lembrar. Essa história é a mais pura verdade e eu só tô contando para desabafar, para botar para fora o que estava me sufocando. Eu casei com o Luiz já sabendo quem ele era, um homem forte, protetor, afinal ele é policial, mas com um temperamento difícil, explosivo. Já tinha um casamento nas costas e um histórico de meio que agressivo, como a gente fala, né? Eu sempre me contentei, achava que era o jeito dele, a profissão, sei lá, mas o tempo passa. A gente estava junto há uns bons anos. Eu ficava em casa cuidando das coisas e ele na rua trabalhando. A rotina foi matando a gente. A rotina foi matando a gente. A verdade é essa. Aquele fogo, a paixão, a gente mal se olhava. Ele com 50, eu com 37, mas a diferença parecia de gerações. O Luiz se acomodou na cama, virou uma geladeira, meses e meses sem nada. Eu reclamava, falava que precisava de carinho, de atenção, mas ele só dava de ombros. Tô cansado, Janaína, tive um dia difícil na rua. O amor foi esfriando, virando parceria, comodidade, e eu comecei a me sentir invisível. Uma mulher de meia idade que o marido só via como dona de casa. Eu olhava no espelho, me via bem, sabe? 37 anos, bem cuidada, e me perguntava, é isso? Minha vida sexual acabou? Foi aí que eu decidi que precisava fazer alguma coisa por mim. Comecei a malhar na academia do condomínio, uma academia boa, moderna, sabe? Foi para me descontrair, para gastar a minha energia, para me sentir viva novamente. E aí o destino, ou o azar, sei lá, me apresentou um rapaz, o Flávio. Ele era o oposto do Luiz, o oposto em tudo. De cara, a diferença de idade. Ele com 18 anos, estudante de educação física, lindo, corpo sarado, aquele shape de quem vive para isso. A gente começou a se cruzar na academia, nos espelhos, e eu meio sem jeito, ele super à vontade, um garoto. Ele era o cara que todas as meninas olhavam, e eu me sentia meio boba, a tiazona, mas o Flávio era diferente. Ele só não tinha aquele corpo de parar o trânsito, mas ele era muito atencioso. Começou com a desculpa de me ajudar nos exercícios, corrigindo a minha postura, falando de treino. Oi, Janaína, tudo bem com o treino hoje? Tudo, Flávio, obrigado. Você está fazendo errado aqui, deixa eu te mostrar o jeito certo para você não se machucar. E ele chegava perto demais, o cheiro, o calor dele, gente, eu me sentia uma adolescente. A energia dele era contagiante. Ele ria, me dava moral, me fazia sentir importante, coisas que o Luiz tinha parado de fazer há muito tempo. Aquele interesse por mim, uma mulher mais velha, casada, com um marido policial, isso mexeu comigo de um jeito que eu não sei explicar. Eu estava carente, morta de vontade de ser desejada, e o Flávio, com 18 anos, estava me dando exatamente isso. Ele elogiava meu cabelo, minha roupa na academia, falava que eu era bonita, elogios sinceros de quem realmente estava olhando para mim. Aos poucos a gente foi passando das conversas de treino para um papo mais pessoal.
Ele me contava dos estudos, dos sonhos, eu falava do meu casamento frio, da solidão. Não precisava falar muito, ele percebia. O Luiz era ausente até quando estava em casa. O Flávio se tornou meu porto seguro, o cara que me ouvia sem julgamentos. Eu sabia que era perigoso. O Flávio era vizinho, morava no mesmo condomínio. A gente podia dar de caras com o Luiz a qualquer momento. Para piorar, o Luiz até que gostava do Flávio. O garoto era educado, sempre cumprimentava o Luiz. Na inocência, nunca suspeitou. Bom garoto, Jana. Focado nos estudos, ele dizia, e mal sabia. A gente trocou um contato, saiu da academia para o WhatsApp e foi aí que o bicho pegou de vez. As mensagens ficaram mais quentes, mais ousadas. O Flávio sabia como me levar, como atiçar o desejo que estava adormecido dentro de mim. Depois de umas 2 semanas de flerte intenso, a gente combinou. A oportunidade perfeita. O Luiz tinha um plantão de 24 horas, a casa era nossa. Eu estava morrendo de medo, mas a vontade de sentir de novo, de reviver, era maior. Naquela noite, a adrenalina estava a mil. Eu esperei o Luiz sair, tranquei tudo, a porta, tranquei tudo e abri a porta para o Flávio. Ele entrou como um furacão e foi tudo o que eu não tinha há muito tempo. Aquele corpo sarado, aquela vitalidade, nossa, foi inesquecível. A partir desse dia, a gente não parou mais. Eram encontros arriscados, sempre quando o Luiz saía para trabalhar. Um mês de loucura, de paixão escondida. Eu me sentia culpada, sim, mas a sensação de estar viva, de ser desejada por um rapaz, um novinho, como Flávio, era um vício. Eu estava completamente na mão dele. E o que eu não contava é que, em condomínio, a vida não tem segredos. Um mês depois do nosso primeiro encontro, a bomba explodiu. O Luiz chegou em casa depois do trabalho com a cara fechada e não era de conversa, mas dava para sentir a tensão no ar. Ele me perguntou na lata, com aquela voz grave de policial: Janaína, o vizinho lá, o Flávio, ele veio aqui esses dias, não veio? Eu gelei, meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Menti na hora, a primeira coisa que me veio à cabeça. Veio sim, amor. A internet estava dando problema de novo, lembra? Ele entende dessas coisas, pedi para ele dar uma olhada. Ficou 5 minutos e foi embora. Ele me encarou, eu senti que ele não engoliu a desculpa. Um vizinho me falou que viu ele entrando no apartamento na semana passada, Janaína, e que demorou um tempo para sair. O Luiz tinha um histórico de ser agressivo, e eu vi nos olhos dele que o bicho estava acordado. Os ciúmes, a raiva, aquilo ficou na cabeça dele como uma pulga atrás da orelha. A mentira da internet não colou. Eu tentei agir normalmente, mas por dentro era puro terror. Eu sabia que a corda não tinha esticado demais. Aquela noite, a gente dormiu virado para os lados opostos. Eu não consegui pregar o olho. Na minha cabeça só passava a imagem do Luiz me descobrindo. Ele, policial, armado, com raiva. Eu pensei no pior. Mal sabia eu que o pior estava apenas começando. Ele estava só esperando a hora certa para pegar a gente no flagra. O Luiz era esperto, policial experiente, e eu, uma boba apaixonada, tinha subestimado a capacidade dele de investigar. A tragédia estava escrita e eu não podia mais voltar atrás. Aquele olhar do Luiz, gente, aquele olhar não saía da minha cabeça. Ele não precisava falar nada, eu sabia que ele estava maquinando alguma coisa. Depois que ele jogou na minha cara a história do vizinho ter me visto com o Flávio, o clima em casa virou um velório. A gente mal se falava, mas a tensão era palpável. Parecia que eu estava andando em ovos o tempo todo. Eu tentei ligar para o Flávio, avisar que a barra estava pesada, que o Luiz estava desconfiado, mas o garoto estava numa rotina de provas na faculdade, mal respondia. A gente tinha combinado de se ver de novo. O Luiz tinha um turno de poucas horas no dia seguinte. Ia ser cedo e voltar para o almoço.
ia sair cedo e voltar para o almoço. E na minha cabeça, burro e viciado, eu pensei, dá tempo, é rapidinho, só para matar a saudade e botar a conversa em dia. Eu estava completamente cega de paixão pela carência, pela adrenalina, o medo era real, mas a atração pelo Flávio era incontrolável. Eu precisava daquele calor, daquela atenção, nem que fosse por 10 minutos. O corpo pedia. Na manhã seguinte, o Luiz saiu, deu tchau seco, sem beijo, sem nada, a mochila nas costas, a farda impecável, tô indo pro plantão, não me espere pro almoço, talvez eu atrase. Essa foi a frase que me deu liberdade. Eu achei que ele ia demorar. Assim que eu ouvi o barulho do carro dele saindo da garagem, eu corri pro telefone e mandei mensagem pro Flávio, livre agora. O Flávio, coitado, veio correndo. Ele estava tão viciado quanto eu, ou mais. Não deu nem 10 minutos, a campainha tocou, meu coração já estava disparado. Eu abri a porta, ele nem esperou, me puxou para dentro e a gente nem chegou a ir pro quarto. Foi um beijo desesperado ali mesmo no corredor, já tirando a roupa. A gente estava nu, largado na cama, nem respirando direito quando o inesperado aconteceu. O Luiz não atrasou. Ele voltou e não bateu na porta. Eu ouvi o barulho da chave na fechadura, aquele som metálico inconfundível. Janaína, cheguei. Atrasou lá, vou tomar uma água e já volto. A gente gelou. Não era possível. Ele devia estar a quilômetros de distância. O Flávio se levantou num pulo, branco como um lençol. O quarto era o primeiro cômodo que dava para ver no corredor. Não tinha como. Se veste, Flávio, rápido. O Luiz está entrando. Era tarde demais. O Luiz abriu a porta do apartamento e foi direto para a cozinha beber água, como ele tinha dito. Mas a cozinha ficava de frente para o nosso quarto e a porta estava entreaberta. Eu ouvi o copo cair no chão, o barulho de vidro se quebrando na cerâmica e em seguida um rugido. Não era a voz do meu marido, era o som de um animal ferido. Ele nos viu, Flávio e eu, nus, enroscados na cama. Eu não tinha tempo de gritar, de cobrir. O Luiz parou na porta do quarto, a mochila ainda nos ombros, e o rosto dele era um inferno na terra, os olhos injetados de sangue, a boca aberta, mas sem som. Por um segundo eu pensei que ele ia ter um infarto, mas ele era policial, treinado para reação. O Luiz largou a mochila e veio para cima da gente. Ele não falou uma palavra. A agressividade que ele sempre teve, aquele histórico que eu ignorava, veio à tona tudo só de uma vez. Ele era muito maior e mais forte que o Flávio, que era um garoto. O primeiro soco foi no rosto do Flávio, um som seco. O garoto caiu na cama, batendo a cabeça no criado mudo. Eu gritei um grito de pânico que ecoou no apartamento. Eu tentei me cobrir, tentei entrar na frente, mas o Luiz me empurrou com uma força brutal. Eu caí de lado na cama, batendo o braço. Ele não me via mais como a Janaína, a esposa. Eu era só a traidora, a desgraçada na vida dele. Ele se virou para mim e me agarrou pelo cabelo, me puxando para fora da cama. Sua vagabunda, eu te sustentei, eu te dei tudo para você fazer isso comigo? Ele me soltou e eu caí no chão. Nesse momento, Flávio, ainda tonto, tentou se levantar. O Luiz se virou de novo para o garoto. O ódio era puro. Ele deu um chute no peito do Flávio, que mal conseguia se defender. A confusão era intensa, roupa jogada, lençol arrastado e o barulho de briga. Foi quando o Luiz parou. Ele se afastou da cama, ofegante, olhou para a mochila que tinha jogado no chão perto da porta. Eu sabia que ele ia fazer a arma dele. O Luiz andou rápido em direção à mochila. Eu fechei os olhos esperando o pior. Eu tinha certeza de que ele ia sacar a pistola e que a vida do Flávio e talvez a minha acabaria ali mesmo. Ele era um policial treinado para matar e estava em fúria. Mas aconteceu o milagre, a sorte, o acaso, a intervenção divina, sei lá. Ele revirou a mochila com as mãos trêmulas, mas não achou o que procurava. Ele começou a esbravejar, chutando as coisas. Cacete, onde tá? Eu abri os olhos, confusa. Ele não achava a arma. Foi aí que ele lembrou. A cara dele mudou de raiva para desespero. Ele levou as mãos à cabeça, frustrado, gritando: eu esqueci no carro, no porta-malas, eu esqueci a arma no carro.
Graças a Deus. Juro, se aquela arma estivesse ali, ele teria matado a gente. A sorte da gente foi o esquecimento dele. A correria, o fato dele ter voltado antes da hora, sem ter tempo de pegar o equipamento completo. A arma de serviço dele estava trancada no porta-malas do carro da polícia. E a única coisa que impediu a tragédia de verdade. Essa pausa numa falha no plano macabro dele deu a chance para o Flávio. O garoto, apesar de machucado e nu, usou a única coisa que lhe restava, a velocidade de um estudante de educação física. Ele viu a brecha, o Luiz estava de costa perto da porta procurando a arma. Flávio pegou a primeira roupa que viu, uma cueca e uma camiseta, e pulou por cima da cama e correu para a porta. Eu gritei, Flávio, não! Mas ele não me ouviu. Ele empurrou o Luiz e saiu correndo como um raio. O Luiz tentou agarrá-lo, mas o Flávio era rápido demais. Eu ouvi o barulho da porta batendo e o Luiz gritando um palavrão que nunca tinha escutado. Agora éramos somente eu e ele, no quarto bagunçado com os cacos de copo na cozinha e o casamento em pedaços no chão. O Flávio tinha escapado. O Luiz se virou para mim, a raiva virou uma tristeza profunda, misturado com uma ameaça. E você, Janaína? A gente não terminou. A porta do quarto se fechou e o verdadeiro acerto de contas começou. Mas isso a porta do quarto se fechou e o verdadeiro acerto de contas começou. O Flávio tinha fugido, nu, machucado, mas fugido. A porta bateu e o silêncio que se instalou no apartamento era pior que o grito. Eu estava no chão, perto da cama, tentando me cobrir com um pedaço de lençol. O Luiz ali parado, a respiração ofegante, o ódio ainda vibrando no ar. Ele fechou a porta do quarto, aquele clique de fechadura parecia o som de uma cela se fechando. Eu sabia que a violência física tinha acabado, pelo menos por um momento, porque ele não estava armado, mas o que vinha agora era muito pior, a violência emocional. Ele não veio para cima de mim de novo. Ele apenas me olhou, um olhar que não era mais de raiva pura, mas de dor misturado com decepção. Sabe quando você vê a vida de uma pessoa desmoronando à sua frente? Era isso que eu via nos olhos do Luiz. Aquele policial durão, acostumado a ver o pior na rua, estava quebrado. Você me fez de palhaço, Janaína. A voz dele era um sussurro rouco. Na minha própria casa, com um garoto que eu cumprimentava na academia. Eu não conseguia falar, eu só chorava, soluçando, com uma adrenalina baixando e o terror se transformando em culpa. Eu sabia que tinha ferrado com tudo, que a minha carência tinha explodido a vida dos dois. Ele começou a andar pelo quarto, chutando as nossas roupas, as roupas do Flávio. A bagunça material era um espelho da bagunça do nosso casamento. Ele pegou uma camisa dele no chão e jogou na minha cara. Se veste agora. Eu obedeci, tremendo. Enquanto eu tentava colocar a roupa, ele começou o interrogatório. Com aquela calma fria que ele só usava em situação de trabalho, mas que era assustadora vinda do meu marido. Há quanto tempo, Janaína? Me diz a verdade, não mente mais pra mim. Eu tentei respirar, engoli o choro. 1 mês, Luiz, foi 1 mês. Toda vez que você saía para trabalhar. A cada palavra, ele recuava um passo, como se eu estivesse cuspindo ácido nele. Por quê? Por que você fez isso? Eu não te dei tudo, eu não te protegi. Por que diabos você foi procurar um moleque? Eu sabia que precisava ser sincera de uma vez por todas, senão ele me mataria com as palavras. Porque você me deixou sozinha, Luiz. Você parou de me ver na cama. Você não me tocava há meses. O nosso casamento virou um contrato, uma parceria. Eu me sentia invisível. Eu precisava de carinho, de atenção, de ser desejada. Eu falei gritando as últimas palavras, pondo para fora a frustração que estava engasgada há anos. Ele parou, encostou na parede e deslizou até sentar no chão. O policial forte, um homem de 50 anos, o agressor sumiu. Sobrou só o Luiz, um homem traído e arrasado. Ele cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não era choro de raiva, era choro de dor. Um choro profundo de soluços altos que eu nunca tinha presenciado. Luiz tinha um histórico de ser agressivo, sim, mas nunca o tinha visto assim, tão vulnerável.
Aquilo me desarmou completamente. Eu me arrastei até ele, sem saber se ele ia me chutar ou me abraçar. E eu disse o que realmente estava pensando, o que eu realmente sentia. A verdade nua e crua. Eu te amo, Luiz. Por mais idiota que pareça agora, eu te amo. Eu só estava perdida. Eu procurei nele o que eu tinha perdido em você. Ele tirou as mãos do rosto, os olhos vermelhos marejados, a farda amarrotada. Ele me olhou e disse uma coisa que me surpreendeu mais do que a fuga do Flávio. Eu sei, Janaína, eu sei que a culpa não é sua. Eu me afastei, eu me enterrei no trabalho, na minha vida, eu não olhei para você. Ele limpou o nariz com a manga da camisa. Mas por que o moleque? Por que o vizinho? Eu não tinha resposta para isso. Era a paixão momentânea, a atração, a adrenalina da proibição. A conversa se estendeu por horas. A gente ficou ali no chão do quarto, em meio a bagunça, colocando anos de mágoas e silêncio para fora. Ele falou da pressão no trabalho, do estresse, de como a idade tinha chegado para ele, e eu falei como eu me sentia uma peça decorativa, uma esposa sem função. A gente não estava mais brigando por causa da traição, mas sim pela morte lenta do nosso amor. No meio ao caos, ele me fez uma segunda pergunta. Você ama ele? Eu pensei bem antes de responder. Eu olhei para o meu marido chorando no chão, o homem que, apesar de tudo, era minha vida. Não, Luiz, eu não amo Flávio. Eu estava apaixonada pela atenção que ele me dava. Eu estava viciada na sensação de ser desejada. Mas amor é o que eu sinto por você, por nós. Aquelas palavras pareceram ter um peso imenso para ele. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o nada. Eu temia que no fim ele dissesse: acabou, vai embora. Mas o Luiz, o policial durão, o homem com histórico agressivo, fez o oposto. Ele se levantou, me ajudou a levantar também e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado e de quem estava à beira de um abismo. Eu te amo demais, Janaína. Eu não consigo te perder. Eu não consigo. Eu estava chocada. Ele me perdoou depois de tudo, depois de me ver com outro pelada na nossa cama. Eu sabia que aquilo não era um perdão completo. Era o começo de um longo e indoloroso processo. Mas ele escolheu ficar. Ele escolheu o amor doentio, possessivo, mas ainda assim amor. O Flávio, coitado, tinha sumido do mundo. Nunca mais o vi no condomínio. Acho que ele mudou de apartamento ou de cidade. E eu fiquei ali com o meu marido, tendo que reconstruir tudo a partir dos escombros. E o Luiz, ele ainda tinha arma no carro e um casamento para salvar. Mas como a gente seguiu a vida depois desse inferno, como é viver sabendo que a qualquer momento a raiva dele podia voltar? Esse recomeço, essa dor, eu vou contar logo em seguida. O abraço dele. O abraço dele foi a coisa mais desesperada que eu já senti. Não era só um abraço de amor, era de possessão, de medo de perder, de desespero total. O Luiz me perdoou, sim, mas eu sabia que esse perdão vinha com um peso. Um abraço que eu teria que pagar todos os dias. Depois que a gente se acalmou, a primeira coisa que fizemos foi limpar a bagunça. Juntamos os cacos do copo quebrado na cozinha, os cacos que representavam nosso casamento quebrado, e arrumamos o quarto. O silêncio era tenso, pesado, a gente limpava, mas sem se olhar. A vergonha era mútua, a minha pela traição, a dele por ter perdido o controle, mas ainda por ter escolhido ficar. Eu não sei se o Luiz ficou por amor ou por orgulho. Talvez fosse uma mistura. Ele era um homem de 50 anos, um policial. A ideia de ser trocado por um garoto de 18, de ter a sua honra manchada, para ele a humilhação era maior do que a vontade de ir embora. Perder o casamento para a traição de um novinho seria admitir derrota total. No final daquele dia ele fez algo que me assustou. Ele pegou o celular, ligou para o batalhão, disse que não se sentia bem, que ia tirar uns dias de folga. Ele não queria me deixar sozinha e eu entendi. Ele precisava ter certeza que eu não ia fugir e que o Flávio não ia reaparecer. Era o policial dentro da casa me vigiando mesmo quando ele estava de folga. A vida virou um inferno de silêncio e vigilância. O Flávio sumiu, como eu disse. Eu não o vi mais na academia, nem andando pelo condomínio. Acho que ele sentiu o cheiro de encrenca e vazou. O Luiz nunca mais tocou no nome dele, mas eu sei que ele vasculhou as redes sociais e perguntou
alguns vizinhos sobre o paradeiro do garoto. Ele precisava ter certeza de que o perigo tinha passado. O recomeço foi doloroso. O Luiz parou de ser agressivo comigo fisicamente. O susto da arma esquecida fez ele se tocar que ele quase tinha cruzado uma linha sem volta, mas a agressividade virou cobrança. Ele me perguntava toda hora onde eu estava, quem ligou, por que demorei no mercado. Eu tinha que dar satisfação de tudo. Era um controle sutil, mas constante. Se eu ficasse mais tempo no celular, ele perguntava para quem eu estava mandando mensagem. Se eu ia para a academia, ele me olhava de um jeito e dizia: não me faça ir lá te vigiar. Paradoxalmente, depois de tudo, o Luiz começou a me procurar na cama de novo. Não era mais aquela coisa fria de antes. Era quase um ato desesperado de possessão, de querer marcar território. Ele precisava provar a si mesmo, a mim, que ele ainda era o homem da casa, o marido, e que eu era dele. Era sexo sem carinho. Tinha paixão, sim, paixão da raiva, do medo, do perdão incompleto, mas faltava a ternura, o aconchego que eu tinha perdido. Eu tentava ser atenciosa para mostrar que meu amor era verdadeiro, que eu queria que desse certo, mas a imagem do Flávio, do calor e da atenção dele me assombrava, e a imagem do Luiz me batendo e procurando a arma também. A gente começou a frequentar a terapia de casal e depois de muita insistência minha, o Luiz, policial machão, achava bobagem, mas ele topou, meio contra gosto, porque no fundo ele sabia que precisava consertar as coisas se quisesse me manter. Foi na terapia que a gente começou a desenterrar a sujeira. Ele falou do medo dele de envelhecer, da pressão de ser policial, e eu falei da minha solidão, da minha carência. O terapeuta nos fez ver que a traição foi só um sintoma de um casamento que já estava doente há muito tempo, congelado. Mas a gente, por mais que a gente tentasse, a sombra daquele dia estava sempre com a gente. Quando ele saía para trabalhar, eu sentia um alívio misturado com pânico. Alívio por estar sozinha, pânico por pensar que ele poderia voltar a qualquer momento, desconfiado, como fez naquele dia. E a arma virou um fantasma. Ele não esquecia mais. Eu sabia que por baixo daquele perdão, o Luiz ainda era um homem com o histórico de ser agressivo. Se a gente tivesse outra briga feia, se ele desconfiasse de novo, se o ciúme o dominasse, a arma estaria lá e eu não teria a sorte de ser esquecido de novo. No final das contas, eu fiquei com o Luiz porque eu o amo, mas de um jeito complexo, cheio de medo e gratidão pelo perdão dele, mas eu perdi a minha paz. Eu troquei a solidão da carência pelo peso da culpa e da vigilância. Essa é a minha confissão, meu desabafo. A lição que fica é que a carência é um buraco fundo e quando a gente tenta preenchê-lo com paixões proibidas, o preço é alto e quase destruir tudo. Agora eu vivo com essa vida de recomeço, tentando esquecer o calor do novinho e rezando todos os dias para que o amor do Luiz seja maior que a raiva e a arma que ele leva para o trabalho. É isso, a história da Janaína. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um relato aí, um relato bastante forte, né, da Janaína aí, que quase deu, na verdade deu errado, mas poderia ter dado muito pior para todos eles, né? O Luiz poderia estar preso agora, a Janaína e o rapaz lá poderiam estar mortos, né? Mas enfim, é isso, né, pessoal? É errado, né, você tá traindo alguém, mas sempre tem um lado da pessoa também. No caso aí da Janaína, ela acabou se esquecendo, né, do amor que o Luiz tinha por ela, e na realidade ela sentiu aquele desejo, aquela vontade, né, de ser desejada, e o rapaz lá deu todo esse desejo que ela precisava, né? Mas é isso, né? Tudo tem uma consequência e quase que ela paga com a própria vida. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram desse relato? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Curte esse vídeo porque me ajuda muito, pessoal, e muito obrigado aí pela tua companhia, tá bom? Então até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.